O Bolsonaro, que foi tornado inelegível, tenta nova cartada, essa é a expressão que o jornal Estado de São Paulo usa, para disputar eleições após condenação do TSE. E eu queria falar do título dessa matéria do Estado de São Paulo, que é o uso, no título da matéria, que o Bolsonaro tenta nova cartada. Desde quando, senhores, um recurso legalmente previsto, constitucionalmente querido, pode ser uma cartada? Uma cartada é... Uma cartada? Cartada, ela tem um sentido pejorativo. Cartada, ela tem um sentido de surpresa. Ele tem uma carta na mão, é uma surpresa. Cartada, alguém usa quando nada está certo. Ele tem uma carta na manga. Ou quando tudo está certo e o vilão ele quer ainda conseguir virar o jogo. Então, cartada é uma palavra muito infeliz que o jornal usa. Porque ele não tentou uma nova cartada, ele opôs uma modalidade de questionamento de decisão judicial, não é nem recurso, hein? Que são os embargos de declaração. O que aconteceu? Nessa sexta-feira, o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, vai começar a julgar os embargos de declaração opostos pelo presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente Jair Bolsonaro, nos autos da ação que o tornou inelegível. Só para lembrar dessa ação, o que aconteceu? Bolsonaro teve uma ação contra ele que dizia o seguinte: em razão de uma reunião em que Bolsonaro fez com embaixadores no mês de junho de 2022, antes das eleições presidenciais de 2022, eu não tinha nem vice ainda. Tanto é que o Braga Neto, que foi vice dele, que era corréu, era também acusado junto com ele nesta ação, foi absolvido. Que nem vice ele era. Mas nessa ação, o que aconteceu? Disseram o seguinte: esta reunião com os embaixadores foi um exercício de abuso de poder, de uso indevido da máquina legislativa e da estrutura da presidência da República para promover-se. E conforme a lei eleitoral, quem pratica abuso de poder, se foi eleito, é cassado e se torna inelegível, e se não foi eleito, torna-se tão somente inelegível. Ah, ok. Votaram, tornaram Bolsonaro inelegível por 8 anos. Ou como diz Maria Bethânia, inelegível. Mas o que diz a lei? E a análise que eu vou fazer aqui, senhores, é a análise que eu faria se isso tivesse acontecido com Lula, com Ciro Gomes, com Emael, com qualquer pessoa. A questão é: o que diz a lei eleitoral? A lei eleitoral diz o seguinte: ela fala que constitui abuso de poder político, e se é abuso de poder político, é uma modalidade que só pode ser exercida por um político no mandato, porque se o político não está no gozo do seu mandato, se ele não é eleito, se ele não está concorrendo à reeleição ou algum outro cargo eletivo, enquanto exerce um cargo para o qual ele já está eleito, para os outros casos se fala em abuso de poder econômico. Mas como Bolsonaro era presidente, é abuso de poder político. O que é o abuso de poder político? É você usar a estrutura do seu cargo para o qual você está eleito, no ano em que você concorre uma reeleição ou outro cargo, estando eleito, para favorecer um candidato, para favorecer
uma campanha para favorecer um partido, uma coligação, é direcionado ali, o abuso do poder é feito para favorecer um dos players do jogo eleitoral. Bom, o que o Bolsonaro discutiu nessa reunião com embaixadores? Devia ter feito? Não sei se devia ter feito. Eu não faria. Mas quando você discute uma questão relativa à urna eletrônica, ou seja, quando você questiona a confiabilidade da urna eletrônica, esteja ele certo ou errado, questionar a confiabilidade da urna eletrônica não é fazer campanha para um candidato. Você, na verdade, está questionando um meio comum utilizado por todos os outros candidatos. Seja a Simone Tebet, seja o Ciro Gomes, o próprio Bolsonaro, o Lula, o Padre Kelmon, todo mundo. Logo, esta reunião, ela colocou em dúvida uma questão que afeta todos os candidatos de maneira igual. E o princípio da legalidade, ele diz que, no caso de medidas sancionatórias, de medidas que penalizam alguém com a privação da sua liberdade, nesse caso, é a privação da liberdade para se candidatar, para se eleger. Quando a lei ela traz esse tipo de privação, ela traz esse tipo de sanção, ela tem que ser aplicada no seu detalhe. Você não pode interpretá-la de maneira a ampliar o alcance da lei, nem de reduzir. Você tem que ler, ponto por ponto. E se a lei eleitoral fala para privilegiar um só candidato ou uma só campanha, o fato dele ter feito essa reunião de maneira que o assunto se aproveita a todas as outras candidaturas, não pode ser aplicada a hipótese do abuso de autoridade para fins de inelegibilidade. Esse foi o primeiro erro. Ele podia ser tornado inelegível pelo princípio da legalidade? Não. E o princípio da legalidade é o que rege a nossa Constituição nesses casos de apenação, de condenação, de sanção. É o que rege. Segundo ponto, e é esse ponto que os advogados do Bolsonaro questionaram depois da decisão que o tornou inelegível. Que ponto é esse? Quando a ação começou, quem propôs essa ação de abuso trouxe um monte de documentos e provas ali. Pá. Essa ação foi adiante. E depois que o Bolsonaro tinha se defendido, tinha se pronunciado sobre aquilo que tinha sido proposto contra ele, trouxeram outros documentos. E não abriram prazo para que o Bolsonaro se manifestasse. Não abriram prazo. Logo, se ele não teve prazo para se manifestar sobre os documentos novos, a ação não poderia ter sido julgada, porque isso é cerceamento de defesa. Aliás, quando o Toffoli anulou as provas obtidas do acordo de leniência da Odebrecht na Lava Jato, ele expôs a questão de aqueles que foram apontados como corruptos no acordo de leniência
não tiveram acesso à documentação acostada nos autos do acordo de leniência. Então, por que para a Lava Jato vale a garantia constitucional, processual penal, da amplíssima defesa, de que o réu ele tem direito a se manifestar sobre tudo que contra ele se coloque nos autos, e para o Bolsonaro não vale essa regra. O Bolsonaro não tem direito constitucional de se manifestar sobre os documentos contra ele colocados numa ação. Que é isso que aconteceu. Aí, o embargo de declaração, ele serve para três coisas. Quando uma decisão ela tem contradição, quando ela tem uma omissão ou uma obscuridade, antes de recorrer, porque essa questão que eu falei antes do princípio da legalidade, a lei eleitoral, ela diz que o abuso de poder para fins de sanção de inelegibilidade acontece somente quando o abuso é praticado para favorecer um, e no caso concreto, discutir urnas eletrônicas é um assunto que afeta de igual maneira todas as candidaturas, não podendo-se assim se aplicar a lei do abuso de autoridade para fins de inelegibilidade, isso é matéria do recurso que vai para a STF. Nos embargos de declaração é omissão, contradição ou obscuridade. Possivelmente houve uma omissão. Que omissão foi essa? Ouvir o réu com relação aos documentos que foram juntados depois da sua manifestação. Dizem que embargos de declaração não podem mudar a sentença, apenas adequá-la às questões de omissão, obscuridade ou contradição. Mentira. Por quê? Se uma contradição ou uma omissão é de tal maneira grave que, quando considerada, não se sustenta mais a conclusão do julgado, os embargos eles têm sim o efeito de modificar a decisão. Mas, ao que tudo indica, porque cartada quem usou, aliás, cartada aqueles que usaram foram os ministros do TSE, quando fizeram esta ginástica da lei eleitoral para tornar o Bolsonaro inelegível, e eu repito, tá? Eu repito, eu falaria a mesma coisa se fosse o Lula, o Padre Kelmon, a Simone Tebet, qualquer um. Porque o que eu estou falando aqui é do direito, não é o que eu acho, é o que eu sei. É o que eu sei e é o que deve ser, porque o direito é o dever ser. Então, uma vez que eles, do TSE, que deram essa cartada, de esticar uma lei que não podia ser esticada, dificilmente eles vão reconhecer qualquer omissão, contradição ou obscuridade nessa decisão que tornou o Bolsonaro inelegível. Aí, então, depois vai vir o recurso extraordinário, que é o recurso ao Supremo Tribunal Federal para tratar desta questão da legalidade da decisão. Mas, repito, ninguém sabe como vai se dar essa composição, porque 3 dos 11 ministros do STF já julgaram o Bolsonaro. Logo, imagino eu que esses 3 não poderiam julgar um recurso contra a própria decisão. Isso fere a lógica recursal. Mas no Brasil hoje vale tudo. Vale tudo. Uma vergonha isso. Enfim, se os 11 forem julgar, aí fica outra questão. O ministro Cristiano Zanin poderá julgar Jair Bolsonaro, já que, pela simetria da suspeição de Moro a partir do momento que ele foi ministro de Bolsonaro,
Cristiano Zanin, ao ter sido advogado de Lula, também não poderia julgar Bolsonaro. E o que é mais grave, Cristiano Zanin já assinou pedidos contra Bolsonaro porque advogou na campanha. Então, Cristiano Zanin vai julgar ou não vai? Mas aí a gente vê o Toffoli, que não poderia julgar nada da Lava Jato, porque é a tal da história do amigo do meu pai, e mesmo assim julgou. Então a suspeição só vale para o Moro. Não vale para o Toffoli, eu não sei se valerá para o Cristiano Zanin, que pode, talvez ele, ter a honradez de dizer, não, eu sou suspeito, não posso julgar. Então fica aí. Temos 10, não sabe se Cristiano ficou ou não, e os outros 3, a gente não sabe se poderão julgar o próprio recurso ou não. Por rigorosismo da lógica jurídica, não poderiam. Aliás, não, 4 ministros, desculpem, não 3. Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia, o André Mendonça e o Cássio Nunes. Nós vamos ter 11 ministros, 10 ministros ou 6 ministros julgando? Essas são questões, essas são cenas desta novela louca que a gente vai ver.